bem, hoje a gente vai falar sobre o céu e o inferno, né? E na verdade, gente, acho que nossos anúncios aí saíram como palestra e na verdade vai ser mais uma aula, a mesma aula que a gente tem lá no centro, no KSSF, tá? Então vamos lá, esse é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai localizar o tópico, o céu e o inferno, dentro da codificação espírita de Allan Kardec. Nós vamos fazer umas considerações iniciais, nós iremos falar sobre o céu, né? Será que é um lugar definido, né? Um espaço físico? Nós vamos falar sobre anjos e demônios, depois sobre purgatório, inferno e depois a visão espírita da vida futura. Estamos preparados? Então vamos lá. Muito bem, antes de começarmos, eu gosto muito de lembrar vocês que esse assunto, que na verdade é um dos livros, né? Existe um livro todo escrito sobre esse assunto, de tão importante que é chamado O Céu e o Inferno. E esse livro, assim como todos os livros da codificação espírita, eles se originaram do livro dos espíritos. Então, se vocês forem no livro dos espíritos, na quarta parte, onde Kardec fala sobre esperanças e consolações, que é o capítulo 1 e 2, foi daí que se originou, então, o livro O Céu e o Inferno. Gostaria de lembrar a vocês que vocês podem fazer perguntas aí através do chat, né? E eu vou tentar ao máximo aqui responder. Eu estou lendo aqui, estou vendo quem está chegando. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Giza. Boa noite, Marisa. Estou vendo todo mundo aí chegando. Oi, Lina. Então, é só fazer a pergunta, tá bom, pessoal? Então, para a gente se localizar no nosso estudo, nós estamos aqui falando da parte quarta do Livro dos Espíritos, para vocês lerem, né, após essa aula. Esperança e Consolações, capítulo 1 e 2. E daí, Allan Kardec, mais tarde, acabou escrevendo o livro O Céu e o Inferno, compilando os ensinamentos dos Espíritos e fazendo um estudo mais completo, tá? Complementando aí o Livro dos Espíritos. Muito bem. Agora que nós nos localizamos, né, nosso estudo, onde que a gente está estudando, vamos prosseguir. Introdução, gente. A discussão sobre o entendimento de céu e inferno decorre da crença na imortalidade e do temor que homens e mulheres modernos têm da morte. Porque a gente se pergunta, não é? O que vai acontecer? O ser humano se pergunta, né? O que vai acontecer depois da morte, depois do desencarne? Então, Kardec nos diz, a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Tanto é verdade que nós temos hoje mais pessoas que têm algum tipo de crença que nós sobrevivemos após o desencarne do que aquelas que não acreditam em nada, né? Então, esse temor, nos esclarece Kardec, é um efeito da sabedoria da previdência e uma consequência do instinto de conservação que é comum a todos nós viventes. Então, nós temos essa intuição dentro de nós, que existe algo além da morte, que nós sobrevivemos, que a alma vai sobreviver, e é uma consequência também do instinto que nós temos de conservação, né? Nós temos o instinto de conservar a nossa vida. Então vem daí toda essa crença da imortalidade. Então ela é mais intuitiva e muito mais generalizada. Kardec ainda fala, né, no capítulo 2, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calma e resignada e serenamente. E a gente tem visto isso, né? Quanto mais, por exemplo, quanto mais nós estudamos Espiritismo, quanto mais nós lemos os ensinamentos de Jesus, os evangelhos, mais então a gente fica mais tranquilo, mais calmo, porque passa toda essa ansiedade, né, do que vai ser
do nosso espírito, que é imortal. A principal descoberta que quando a gente começa a estudar, é a imortalidade do espírito, né? É algo incrível saber que você teve um começo, mas que você não terá um fim. E isso é uma descoberta incrível, que faz você ver as coisas, né? A gente acaba vendo as coisas de uma forma, com outro ponto de vista, né? Pensando que a gente tem uma eternidade pela frente, não é mesmo? Por exemplo, tudo isso que nós estamos passando agora, né? Está sendo muito difícil para todos nós, mas pense nisso em comparação com a eternidade. É como um piscar de olhos, né? Então a gente tem a certeza que estamos sendo reparados e que isso não vai durar para sempre, né? Então, uma das causas de apego às coisas terrenas, mesmo dentre aqueles que acreditam numa vida futura, é um ensinamento que é dado pela religião desde crianças, onde de um lado mostram contorções de condenados a expiarem torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Essa é a visão antiga, né, da época de Kardec, apesar que algumas crenças ainda, né, elas persistem nessa visão que é ultrapassada, nessa visão mítica, né, que existem espíritos que são condenados para sempre. E é uma visão mítica. Vocês vejam como o livro Céu e Inferno e as ideias do livro dos espíritos, já antes, né, revolucionaram a ideia da vida futura, tá? Vamos prosseguir? Tendo perguntas é só fazer, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o céu. Será que o céu é um lugar específico aí no espaço sideral? Será que tem, sabe, uma metragem dizendo, olha, aqui começa o céu e aqui acaba o céu? Será que existe isso mesmo? Vamos ver. Em geral, a palavra céu designa um espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formado dos gregos coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Acho que todo mundo já percebeu, né? Principalmente quem mora aí na Flórida, é tudo muito plano, dá para ver, né? Quando você vai no mar, fica parecendo uma coisa côncava mesmo, né? Agora, os antigos acreditavam na existência de muitos céus, que eram superpostos, de maneira sólida e transparente, formando esferas concêntricas e a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Então, foi na época em que o centro a Terra era o centro do universo. Muito bem. Essa ideia, ela vinha de onde? De uma deficiência na época, porque nós não tínhamos a instrumentação que nós temos hoje, né? E ela foi a de todas as teogonias. Os que são teogonias? Essa palavra está lá no livro de Kardec. É a genealogia, a filiação dos deuses, conjunto de divindades de um povo politeístas. Então, na época antiga, né, fizeram dos céus, assim, com escalas, diversos degraus da bem-aventurança. Então, o último deles era o abrigo da suprema felicidade. Bom, segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem até 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. Então, ao longo do tempo, a gente vê essa visão mítica do céu, né? Que foi mudando conforme a religião também ela foi evoluindo. Até com a publicação, né, do livro Céu e Inferno aí, para mudar todas essas crenças. Prosseguindo. Estou indo muito rápido. Sandra, a Márcia perguntou, você falou sobre os capítulos do Céu e Inferno. Poderia repetir?
Você está se referindo ao capítulo que nós estamos estudando? É o capítulo 3. Ou você está se referindo, Márcia, à parte que se refere no Livro dos Espíritos? Se for isso, eu disse no começo que o livro Céu e Inferno, como vocês sabem, as obras de Kardec se originaram do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser publicado, daí nós tivemos então as outras obras. E o Céu e Inferno corresponde, então, ao capítulo, a quarta parte do Livro dos Espíritos, tá? Esse texto que a gente vai ver agora refere-se ao livro Céu e Inferno, capítulo 3 de Allan Kardec. Depois você me fala, Márcia, se eu respondi sua pergunta. Continuando aqui nosso estudo. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, ou seja, Deus, né, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em vez de no centro, onde o seu pensamento poderia ser irradiante e abranger tudo. Então, por uma deficiência na época, né, de falta de tecnologia, de entender onde estão localizada a Terra não era o centro do universo, como se pensava, eles acabam colocando Deus também muito distante, quase inalcançável. Tá certo, Marcinha. Então é a quarta parte do Livro dos Espíritos, tá? O estudo de hoje se refere à quarta parte do Livro dos Espíritos e ao livro Céu e Inferno, que é um livro fantástico de Allan Kardec a ser lido, tá bom? Continuando, então Deus, nessa visão, né, nessa visão mítica de céu, ele fica muito distante do ser humano, né? Do espírito. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que contemplam face a face. É conforme esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, como a gente já falou. Afasta Deus muito, quase que inalcançável, né? A Dayana está perguntando, já li que o umbral é formado por nossa energia, de acordo com o nosso grau de evolução. Com relação ao céu, também é assim? Olha, a gente vai estar falando agora, nessa conclusão, né? Diana, esse céu, assim como o umbral, ele na verdade é um conjunto de pensamentos, a união de espíritos que estão na mesma vibração de pensamento. A gente vai ver aqui que o céu também não é um local demarcado. A gente já vai ver em seguida, tá? Vamos ver aqui. Pela lógica e observação, podemos observar que o céu foi deslocado. Veja, nós temos aqui, como vocês vão ver ou podem ver, já estão vendo aí o slide, né? Uma foto do universo. E um pontinho lá que a seta tá indicando é onde nós estamos, que é o planeta Terra. Aí você pergunta, onde que fica o céu, né, Diana? Onde está o céu nisso tudo? Percebe? Então, a região das estrelas sem limite não lhe deixa mais espaço, né? Porque se você for na visão mítica, né, que você tem os astros, você tem o céu, você tem uma parte, tem outra parte, e agora, sabendo tudo que nós estamos sabendo sobre o universo, onde está o céu? Não é mesmo? Olha só. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito, antes de tê-lo povoado de seres capazes de o governar. Faz sentido, né, gente? Olha a questão 1015. Que se deve entender por uma alma a penar,
né? A gente sempre fala, essa é uma alma penada, né? É uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Então, a definição aí, a gente está fazendo um parêntesezinho, né, de alma penada, é apenas um espírito que está aí desencarnado entre uma encarnação e outra e que está sofrendo, está incerto do seu futuro. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Os espíritos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, um alívio, né? Quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então é muito importante a gente estar orando para aqueles espíritos que sofrem. Então, em que sentido se deve entender a palavra céu? Tá aí, Diana, sua resposta. É o espaço universal. Céu são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Tá? Então, o céu é o espaço universal, onde estão os planetas, as estrelas e todos os mundos. Então, nós não estamos falando apenas desses, né? Mundos superiores, né? Onde os espíritos, já de forma evoluída, gozam de todas as faculdades. Então, eles já estão mais evoluídos. Então, essa seria a definição de céu. Não é um espaço específico. Desde que o mundo atingiu uma certa evolução e os espíritos que nele habitam não têm mais as tribulações da vida material, nem angústias da inferioridade que ainda é inerente, esse é o céu. Tá? Então tem a ver o quê? Tem a ver com a condição do espírito. Assim como no umbral, que foi perguntado aí pela Diana, vocês estão vendo aí no chat. Assim como o umbral, ele é uma congregação, vamos dizer assim, de espíritos que estão numa vibração muito baixa. Se você tem no mundo espíritos que estão numa vibração mais elevada, a gente pode chamar de céu. Não é mesmo? Questão 1018. Em que sentido se deve entender essas palavras de Jesus, né, do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Respondendo assim, dizem os espíritos, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, meu reino não é deste mundo, o Cristo está falando o quê? Que o reinado se exerce sobre aqueles que têm os corações puros e desinteressados. Aí estará o reino dos céus. Então, o reino, né, para se encontrar Jesus aí, a gente tá querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer um espírito mais evoluído, que não tem mais apego aos bens terrenos, que já conseguiu melhorar a sua parte moral, né? Quis dizer Jesus isso. O reino não é deste mundo. Muito bem, agora nós vamos ver aqui, gente, um tipo de um organograma, tá?
E ele vai explicar qual é a visão das religiões tradicionais sobre o céu e o inferno. Vou fazer uma ressalva aqui, né? Nem todas as religiões, inclusive algumas cristãs, não encaram mais desse jeito, tá? Algumas ainda veem dessa forma, mas muitas outras não é mesmo? Então vamos ver aqui, porque depois a gente vai fazer um contraste, nós vamos comparar com a visão espírita do céu e inferno, tá? Então, veja se vocês acompanham aqui o raciocínio. O espírito é criado, certo? Criado por Deus, simples e ignorante. O que acontece com esse espírito? Ele nasce. Isso é na visão tradicional, tá? Nasce. Então, o espírito, aqui nesse caso, ele não é criado simples e ignorante, ele é criado no nascimento, tá? Aí ele vai, encarna na Terra e tem lá a sua vida na Terra, vida de reação. Ele morre. O que acontece com o espírito, desse espírito, pois que ele morre na visão tradicional? Vai ter uma análise da vida terrestre, que alguns chamam de julgamento. Aí vai se perguntar nesse julgamento, foi uma pessoa boa? Dessa pergunta você vai ter duas respostas. Sim, foi uma pessoa boa, então ele vai para o céu. Não foi uma pessoa boa, então o que vai acontecer? Vai ter que perguntar, ele não foi uma pessoa boa, mas ele foi pouco ruim ou muito ruim? Se foi muito ruim, ele vai para o inferno. Se foi pouco ruim, vai para o purgatório. Essa seria uma visão tradicional. Lembrando de novo a ressalva que as religiões, elas evoluíram bastante, né? Estou falando da época de Kardec, e de lá para cá muitas deixaram essa visão, tá? Uma visão ultrapassada que não corresponde à justiça de Deus, mas muitas outras ainda seguem, né? Gente, qual é o problema com esse tipo de visão, né? Que problemas nós vamos poder tirar desse tipo? Veja bem, o espírito aqui está sendo criado ao nascer. Se ele errou, ele não vai ter a chance de retificar os erros. Porque se ele foi ruim, vamos dizer assim, ou pouco é muito, ele nunca vai para o céu. Então ele nunca vai conseguir retificar. Ele está condenado para sempre. O que vai de encontro aos atributos de Deus, que nós conhecemos muito bem, que é soberanamente justo e bom, né? Então tem muitas consequências, né? E muitos desafios com essa visão que é muito tradicionalista, que a gente acabou de ver. Então vamos discutir um pouquinho quais seriam esses desafios, né? Quais seriam esses desafios? Bem, ao criar o espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, céu ou inferno? Claro que sim, pois Deus possui a onisciência. Se Deus já sabia o destino do espírito ao criá-lo, por que cria espíritos destinados ao inferno e ao sofrimento eterno? Bem, se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ou seja, ao inferno, isto estaria em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e amor. Veja que há um problema aí de lógica com essa visão, tá? Eu acho que vocês devem concordar. Nesse livro também dos espíritos, eles falam sobre anjos e demônios, né? Na questão 128, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Os espíritos respondem que não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições, né? Que são os anjos, os arcanjos, são apenas espíritos puros. Os anjos han percorrido todos os graus da escala ou eles já nasceram anjos, né?
Não, eles percorrem todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegando mais depressa. Outros gastarão mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então vai depender do espírito. Tudo bem até aqui? Nós terminamos aqui a nossa discussão sobre céu. Ficou alguma dúvida aí com vocês? Tá tudo bem? Podemos prosseguir? Dá um tempinho para minha voz chegar. Então, até agora, nós falamos sobre céu. Tá tudo perfeito, né? Bom, qualquer coisa vocês perguntam. Que agora nós vamos falar do purgatório, porque lembra, se o espírito, né, na visão tradicionalista, se o espírito, ele desencarna, mas ele era uma pessoa ruim, aí você vai pegar muito ruim ou pouco ruim. Então, pouco ruim ia para o purgatório. Ainda assim tinha uma chance, né, gente? Agora, muito ruim já ia para o inferno. Então, vamos falar sobre esse purgatório. Vocês vão ficar admirados com a informação e o pensamento dos espíritos que nos é dado. Veja, o Evangelho, em primeiro lugar, o Evangelho não faz menção alguma do purgatório. Então, ele só foi instituído pela Igreja no ano de 593. Primeira coisa. É incontestável um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno. É verdade, né? Porque pelo menos a pessoa não vai direto para o inferno, ainda dá uma chance, né? Foi mais ou menos ruim, fica lá no limbo, né? Porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Então a própria igreja, no ano 593, falou assim, pera um pouquinho, né? Elas próprias perceberam, olha, não dá para ser inferno e céu, tem que ter um meio termo, por isso que criaram, né, o purgatório. O princípio do purgatório é fundado na equidade, por quê? Comparado à justiça humana e à detenção temporária, a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos, né? Então eles tentaram ali fazer aí um meio termo, muito bem. Sem o purgatório, há para almas duas alternativas extremas, que seria a suprema felicidade, que é o céu, ou o eterno suplício, que seria o inferno. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. Quer dizer, eles criaram o purgatório, mas não deram muito mais informação sobre isso, tá? Essa é a origem lá do purgatório. A nova revelação, o que é a nova revelação, gente? Espiritismo. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das misérias terrenas da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Do que Kardec está falando aqui? Nós estamos falando do quê? Das reencarnações, que é a base do espiritismo. Não, a gente não consegue explicar a condição de certos espíritos ao nascer, por exemplo, se a gente não falar de vidas pregressas, né? Não tem como falar. E não tem como entender a justiça perfeita, um Deus perfeito, sem a teoria das reencarnações, né? Na questão 1013, o Kardec perguntou o que se deve entender por purgatório. Agora veja, gente, olha só a resposta. Dores físicas e morais, tempo de expiação, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Eles compararam purgatório com o planeta que nós vivemos, por causa dessa condição ainda inferior, né? Não que aqui seja o purgatório, mas se você quer entender purgatório do jeito que a igreja tentou
instituir, né, na época, seria isso, dores físicas e morais, o tempo de expiação. Não é exatamente o que nós passamos aqui? Olha o comentário inteligente de Kardec. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações. Então, o purgatório consiste o quê? Nas provas da vida corporal. A gente pode entender isso, tá certo? Tudo bem até aqui? Na questão 1014, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? É que lhe faltam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Então, se um espírito dissesse ao muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Ainda assim, os espíritos tentam nos passar informações importantes, mas respeitando as nossas limitações, inclusive de linguagem para descrever essas informações que nos são trazidas, né? São reveladas através deles. Muito bem, então até aqui a gente falou sobre o céu. Nós sabemos que o céu é o espaço sideral, são os planetas e os mundos em que não há mais apego terreno, que não há mais inferioridade moral. Depois nós nos inteiramos sobre o conceito, né, de purgatório, que na verdade também não é um local físico. Então até agora nós não achamos nenhum local físico nem para o céu e nem para o purgatório. Nós vamos falar então sobre o inferno. No Novo Testamento, na Bíblia, eu trouxe aqui a tradução de Haroldo Dutra. Está na passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Então, essa ideia de inferno, essa ideia de... Oi, Cleides, o som parou, gente? Talvez seja a conexão aí, né? Alguém mais está tendo problemas no som? Eu vou continuando. Se alguém mais se manifestar, a gente tenta consertar. Veja, essa passagem de Mateus vem dizer o seguinte, que Pai é esse, soberanamente bom e justo, vai querer que os seus filhos sofram para sempre. Que essa é a ideia do inferno, é o eterno purgatório. O pessoal está com som, Cleides. Deve ser a sua conexão, então, tá? Deve ser conexão. Taninha também está sem som? Tudo ok. Gente, é conexão, é só isso que eu tenho para dizer para vocês, que muita gente está ouvindo aí. Continuando. Então, nessa passagem de Mateus vem nos lembrar que como é um pai bondoso, que é Deus soberanamente justo e bom, vai querer que os seus filhos permaneçam num eterno sofrimento. Então, não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, a antiga ideia de inferno cristão, ela se origina das concepções pagãs sobre as penas e gozos. No cristianismo, existem diversas concepções a respeito do inferno,
correspondentes às diferentes correntes cristãs. A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna, tal como se apresenta hoje para diversas correntes cristãs, nem sempre foi e ainda não é consenso entre os cristãos. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse que a permanência da alma no inferno era temporária, uma vez que o inferno significa sepultura, de onde, segundo os evangelhos, a pessoa pode sair quando da ressurreição. Então, essa ideia é defendida hoje por várias correntes cristãs. Vocês vejam que não era todo mundo no cristianismo que concordava, não é? Que concordava com essa ideia do inferno ser uma condenação eterna, tá, gente? Continuando. O inferno, não sei se vocês dá para ver aí na foto, é a foto do filme Nosso Lar, né? Vocês sabem, o espírito André Luiz, ele ficou lá 8 anos numa região que a gente define umbral, que em nada, em nenhum momento, absolutamente em nenhum momento, umbral vem substituir o inferno. Não é essa a ideia, né? O umbral, ele agrega espíritos que estão ali em vibração muito inferior, grudados um no outro. Então, não é uma região específica, são espíritos que determinada vibração inferior estão conectados, assim conectados. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quando é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, porque fica parecendo um inferno, não é mesmo? Se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material, mercê, porém, da revelação dos espíritos, dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Ou seja, depende do espírito. Que bom, Cleides, que voltou aí, né? Então, dá uma impressão de que se acha no inferno, não é mesmo? Às vezes a gente pensa, às vezes a gente fala, modo que dia infernal que eu tive, porque foi uma situação que eu vivi, né? Assim como esses espíritos que estão em extremo sofrimento, a gente colocou aí uma passagem do filme Nosso Lar, né? Onde André Luiz está numa condição muito precária espiritualmente. Então ele poderia até se achar, peraí, eu estou no inferno, né? Inferno existe, mas na verdade não é isso, porque tanto é verdade que ele sai dessa condição, porque ele reconhece a existência de um Pai maior, não sei se vocês se lembram da história, e consegue sair dessa vibração inferior e ser ajudado, não é mesmo? Então o melhoramento, a saída dessa condição de espírito, nessa condição, depende somente do espírito, tá? Então o inferno, ele não é um lugar específico, tá certo? E nem umbral, né? Nem umbral. Bem, nós já estamos caminhando para a parte final, né? Onde a gente vai ver a visão espírita da vida futura. Lembre-se, gente, o espiritismo, ele traz conforto, ele nos traz esperança, é assim que a gente se sente, né? E não pode ser diferente. Lembra do organograma que a gente viu anteriormente, da visão tradicional, né? Que o espírito era criado no momento do nascimento, aí ele vivia lá a vida dele, aí depois que ele morria, teria o dia do julgamento, você foi bom, você foi ruim, aí ia para o céu, purgatório, inferno. Agora, qual é a visão espírita? Vamos ver. Nós temos o quê? A criação do princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai evoluir. Aí ele vai ocupar
vai encarnar na Terra e vai viver na Terra o tempo que precisar. Aí vai ter o quê? A morte, que na verdade é apenas a morte do corpo físico. Com a morte do corpo físico, ele volta ao plano espiritual, ou seja, ele já pertence a outra dimensão, né? Aí vai se perguntar, necessita novo ciclo de aprendizado na matéria? Ou seja, esse espírito vai ter que reencarnar de novo? Muitas das vezes sim. O que acontece? Se ele não reencarna imediatamente, né? O que vai acontecer? Ele continua em estado errante, né? Como espírito no mundo espiritual. Ainda assim ele continua a sua evolução, tá certo? Se ele for um espírito puro, que ele não necessita mais de reencarnação, ele vai ser co-criador, ele vai participar da construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus. Mas vamos supor que seja um espírito como nós, né? Aí nós estamos lá, necessita novo ciclo de aprendizado na matéria? Sim, esses somos nós. Aí a gente vai ter que reencarnar. Tendo que reencarnar, a gente vai repetir toda aquela parte novamente. Que vocês vão ver aí que está tracejado, daqui a pouco aparece aí para vocês. Aí ele vai de novo em vida relação na Terra, a morte do corpo físico, volta para o plano espiritual, reencarna novamente e completa esse ciclo, né? Completa esse ciclo. Lembrando que mesmo o espírito necessitando de reencarnação, o tempo que ele fica desencarnado ou em estado errante, né? Que é mencionado no livro dos Espíritos, ele ainda está evoluindo. Se for um espírito puro, que não vai mais precisar, continua sua evolução no plano espiritual, sendo co-criador, que é a parte do não. Veja a diferença na erraticidade. Exatamente, Marcinha, obrigada. Na erraticidade. Veja a diferença daquele organograma que a gente viu anteriormente, né? Porque com esse organograma a gente explica muitas coisas. A gente explica as diferenças, por exemplo, de aptidões, as diferenças morais. Por que algumas pessoas, alguns espíritos já nascem, né? Com doenças crônicas e graves, não é mesmo? Por que certos espíritos vivem mais e outros vivem menos na Terra? Tudo isso é explicado nesse organograma. E o outro, ele era mais limitado, não é mesmo? Aqui, o espírito tem uma chance de recomeçar, ele tem a chance de se depurar. Naquele outro esquema, não. Uma vez que ele desencarnava, né, na visão tradicional, se ele era bom, ia para o céu. Se não fosse, dependendo do quanto ruim ele teria sido, né, então iria ou para o purgatório ou para o inferno, na visão tradicional, né? Que coisa linda, né, gente? Esse organograma na visão espírita, né? Uma visão que tem mais bom senso, né? E tudo isso a gente chama o quê? Um ciclo de aprendizado, tá? Esse ciclo de reencarnar, voltar, reencarnar e voltar, né? Allan Kardec, na questão 1017, ele faz o seguinte comentário: pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamo-lo na encarnação e nas vidas corporais ou físicas. Você veja só, Kardec, num único parágrafo, acabou de resumir toda essa aula, gente. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, porque tudo é um padrão vibratório vinculado à inferioridade ou não que a gente se encontra, né? Então, o purgatório achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Está aí um resumo mesmo dessa aula, né? Se fosse resumir essa aula em um parágrafo, está aí.
tá? Na questão 1019, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Será que a terra a gente vai reinar o bem? Olha o que Espíritos responde: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, enquanto nós tivermos que trabalhar na nossa condição moral, que é inferior, ainda a gente vai ter espíritos no mesmo padrão vibratório. Quando a gente começar a mudar tudo isso, então a gente vai mudar todo esse panorama que a gente vive atualmente na Terra, né? É a lei do progresso, que todos nós estamos fadados, né? E para fazer essa progressão moral, essa transformação moral, é necessário o quê? As leis de Deus. Exatamente, Marcinha, trazendo a consolação, né? Então, chegando quase ao final, para uma reflexão, né? Jesus nos revela um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Que lindo, né? A gente levar com a gente esse pensamento aí de Jesus. Muito bem. Aqui está a bibliografia, é o Livro dos Espíritos. Nós tiramos algumas coisas da passagem de Mateus, Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro Céu e Inferno. E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente então vai passar para a nossa prece final. Que a aula acabou. Agora cabe a vocês, né, lerem aí a quarta parte do Livro dos Espíritos ou o próprio livro Céu e Inferno, aproveitando que nós estamos todos confinados em casa, pelo menos a maioria de nós, e a gente tem tempo para ler, né? Tá bom, queridos? Eu agradeço imensamente a presença de vocês, estou com saudade de todos, e graças a Deus que nós temos essa tecnologia que nos aproxima e que possamos, de alguma maneira, mesmo longe, estarmos juntos, tá?